Sejam bem-vindos pela primeira vez, quem está aqui pela primeira vez, e quem não, sejam bem-vindos também. Só vou colocar minha senha aqui, desculpa, vou aqui ao meu computador, minha cola. Vou pedir para vocês terem paciência comigo hoje, porque é a primeira vez que eu não estou usando slides, e para quem é mais novo, tem uma certa dificuldade de não usar PowerPoint. Então hoje eu estou mais inspirada na Carlinha, no Tico, né, que falam assim lindamente, sem ter uma apresentação. Então, o tema de hoje é a verdadeira felicidade. Eu usei como literatura básica o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o livro do Dalai Lama, que retrata a essência da felicidade. Eu vou ser sincera que o tema eu achei que ele fosse mais fácil. Achei que eu fosse vir para cá e compartilhar muitas coisas boas e felizes com vocês, mas a literatura espírita ela acaba trazendo, assim, pelo menos a base, né, não outros livros que eu não tive conhecimento, é uma mensagem um pouco mais difícil, assim, em relação à felicidade relativa aqui na Terra. Então, é um planeta de provas e expiações, então a gente tem, sim, algumas dificuldades, algumas várias. A gente tem desafios, a gente tem momentos mais de tristeza ou de perdas, ou de incompreensões, de angústias. E aí fica mais fácil entender por que essa felicidade é relativa, né? A gente não consegue atingir uma felicidade constante, uma felicidade sublime, uma felicidade plena, que daí é mais retratada no mundo espiritual, num planeta mais elevado que não é aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ser feliz ao máximo possível dentro da capacidade que a Terra nos proporciona, né? Dentro da nossa realidade aqui. Então, tentei trazer uma estratégia mais otimista e mais de metas legais que a gente pode focar. Então, só para vocês saberem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, trata sobre a felicidade, não é desse mundo, e a verdadeira infelicidade. No Livro dos Espíritos, é a quarta parte do capítulo, entre as questões 920 e 934, trata da felicidade e da infelicidade relativa, para quem quiser dar uma olhada. E o livro que eu vou relatar hoje do Dalai Lama, o nome dele é A Essência da Felicidade. Então, The Essence of Happiness, em inglês. Então, a primeira, como se fosse uma introdução, a primeira teoria que a gente tem no Espiritismo é que a gente já nasce com uma força de ser feliz, a gente já nasce com isso dentro de nós, em busca da felicidade. E aí, pra gente lembrar, acho que da nossa infância, isso fica muito claro, né? Que quando a gente é criança, a gente gosta mais de brincar, de sorrir, de estar rindo, né? De estar brincando, mais do que estar fazendo atividades obrigatórias, ou atividades de casa, ou estudando, né? Então, a gente continua carregando isso dentro da gente. A gente pode chamar de criança interior, ou de estar mais conectados com a nossa consciência, com o nosso espírito. Mas isso já nasce dentro de nós, a gente busca isso de forma instintiva. E aí, eu trabalhei já esse conceito de felicidade relativa e felicidade plena, e aí aqui dentro da Terra a gente tem esse conceito da felicidade relativa. A gente pode sim, então, ser feliz ao máximo possível dentro dessas limitações da Terra. However, né, no entanto, depende um pouco mais de nós. Então depende da gente entender o que é essa felicidade para cada um de nós. Depende da gente entender o que nos faz buscar felicidade, o que nos faz feliz. E isso da forma mais simples e sincera possível. Não, eu trouxe aqui essa pergunta não pensando que vocês têm que me relatar a resposta certa, porque essa resposta certa não existe. Essa resposta é muito individual. Então, eu pensei da gente compartilhar, então, essas definições de felicidade. Depois eu vou falar um pouquinho qual que é a definição de felicidade relacionada à literatura espírita. Alguém gostaria de levantar a mão e me falar o que te faz feliz? Eba, voluntários da casa! A saúde dos que me rodeiam. Bonito.
eu coloquei estar bem comigo mesmo. Legal. Uhum. Bem importante. Às vezes a gente se dá bem com todo mundo, mas não com a gente mesmo, né? Não se pune demais, né? Se cobra, com Eu certeza. coloquei a viver em harmonia com a minha essência. Com a tua Essência. essência. Bonito também. Legal. Eu coloquei autoconhecimento e discernimento para saber como sentir e agir. Legal. Bem profundo. Alguém mais? Estar vivo e com saúde junto à minha família. Uhum. E estar vivo aqui nesse momento da história na Terra. Exato. Uhum. Cara, o corpo carnal vivo. Uhum. Que o espírito vai estar vivo por mais tempo. Uhum. Então, eu vou compartilhar porque eu perguntei isso para várias pessoas. Eu achei que eu ia receber respostas bem básicas, assim, ou bem semelhantes, mas a gente recebe tantas respostas diferentes. É tão legal pensar sobre isso. Eu viajei recentemente para um outro país e a resposta que eu recebi lá era de servir aos outros, era de praticamente praticar a caridade, que a gente repete tantas vezes aqui, né? De fazer as outras pessoas felizes, participar de um projeto voluntário ou de ter alguma ação no bem, aquilo trazia felicidade para aquela determinada pessoa. Eu também recebi a resposta que eu achei legal, não tinha pensado nisso, que é de que os nossos planos estejam mais próximos, não, que a gente esteja mais próximos do que foi planejado a ser feito. Então, que a gente não atinja a perfeição na maioria das vezes, se não todas as vezes. Então, que o plano do trabalho, que o plano de fazer alguma coisa com o filho, de o plano de algum projeto de aniversário, de festa, de viagem, que aquilo seja o mais próximo do que você planejou. Eu achei isso interessante, porque traz aquela ideia da adaptação, né, da flexibilidade, de aceitar o que vem da vida, né, o que a gente não pode controlar. E outras respostas mais, acho que é mais esperada pela gente de forma de ter saúde, de poder viver momentos bons com a família, de confraternizar, de rir. Teve uma pessoa que respondeu, eu sou feliz quando eu tô rindo, né? E que é bonito, é simples, mas é verdade, né? Então não tem resposta certa, em resumo, vocês não vão receber score aqui hoje, né? Nota de 0 a 10, tá tudo certo. De acordo com a doutrina espírita, a mensagem ela é bem simples também. É de que a verdadeira felicidade, a felicidade moral, ela está relacionada com possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa consciência tranquila, eu acho que é da gente chegar em casa, né, colocar a cabeça no travesseiro e saber que a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento, naquele dia. Acho que é de não ter o peso na consciência de ter feito coisas não tão adequadas, né? De ter talvez agredido verbalmente alguém, talvez de ter sido um pouco ríspido, talvez de ter dado uma resposta que não precisava ter sido dada. Talvez se a gente teve a oportunidade de ajudar, a gente ajudou, a gente pegou aquela oportunidade de, opa, hoje eu consegui ajudar um amigo ou não um amigo. Então essa consciência tranquila, ela vem diante dessas ações, né? E a fé no futuro, porque essa vida aqui, apesar da gente viver, como às vezes, com tanta intensidade, né, os nossos momentos bons e ruins, ela é bem curta, ela é passageira. Então a gente tem a doutrina espírita, ela nos ensina a ter fé realmente no futuro, de que o plano ele é muito mais longo do que a gente está pensando, né? Não é só sobre o agora, é muito mais também sobre o futuro. Então, sobre outras reencarnações e sobre o plano espiritual. Então, as nossas ações aqui influenciam muito no futuro. A gente pode pensar, o problema passou, mas dependendo de como eu reagir diante daquele problema, eu vou viver esse problema lá na frente de novo. Se não nessa existência, numa próxima existência. Então, ter um pouquinho dessa esperança e de fé no futuro. E aí tem algumas frases que eu achei bonita, eu vou compartilhar. Uma delas é: o mais rico dos homens é aquele que possui menos necessidades. Então, quanto mais necessidades a gente tem, mais difícil é de alcançar essa felicidade, porque a gente depende de muitos fatores aí para ser feliz, e aí dificulta, a complexidade é maior. Que a felicidade da vida material é a posse do necessário. Então, quantas vezes a gente classifica coisas necessárias que a gente precisa e, na verdade, a gente não precisa, né? Na verdade, elas são desnecessárias. A gente decide, né, a necessidade dessas coisas. E aí, falando mais de coisas materiais, né? Mas não vou me colocar aqui como exemplo, porque eu acho que todos nós, né, temos coisas a melhorar.
mas acredito que já vindo para a Austrália a gente já tem um desprendimento, né, de muitas coisas e das materiais também. Acho que é um exercício importante, mas quanto aos outros exercícios a gente será que não deve fazer no dia de hoje, né? Talvez para não ter a necessidade de muitas coisas materiais que nos trazem sim algum prazer, alguma felicidade, mas um pouco mais momentânea do que duradoura. E aí eu achei interessante que a literatura espírita também traz o conceito de infelicidade. Tá, então mais ou menos entendi o que é felicidade diante dos espíritos de luz, essa consciência tranquila e essa luz, essa fé no futuro. E a infelicidade, então o que ela seria? Ela seria, vejam bem se a gente não está próximo dessa infelicidade às vezes. O distanciamento do nosso propósito de existência, da nossa missão na Terra, e o foco no prazer passageiro, nas paixões materiais, no apego, no orgulho, nos ciúmes, nas reclamações diárias, nas comparações com o outro. Então, essa verdadeira infelicidade é diagnosticada quando a gente está um pouquinho longe da nossa essência, quando a gente está envolvido com coisas que não faziam parte do nosso planejamento. A gente fez mais ou menos um acordo lá em cima, lá embaixo, seja onde for, outro planeta, outra dimensão que a gente estava. E aí a gente está um pouco longe dessa consciência, e a gente sente isso, a gente sente às vezes alguma dificuldade de um relacionamento, ou com um amigo, ou com um familiar, né? Se a gente não está conseguindo ali encontrar algumas resoluções, a gente pode estar agindo de forma não tão boa, com não muita caridade, ou no orgulho, ou no ciúmes, quando a gente faz comentários sobre os outros, né? O que a gente sabe da vida dos outros, né? Como que a gente pode projetar alguma coisa, né, em relação a outra pessoa? A gente não entende. E muitas vezes a gente também coloca o outro muito como errado, né? Poxa, essa pessoa está me causando sofrimento, essa pessoa fez isso, fez aquilo errado. Bom, essa pessoa talvez não tenha a mesma compreensão e o mesmo desenvolvimento, as mesmas experiências que você teve na vida. Então, que bom que você pode não agir dessa forma, que bom que nós somos diferentes para poder aprender algumas coisas, né? Então, acho que isso é importante de refletir. Então, vou ler um trecho que eu achei interessante aqui, que meio que resume o que a gente conversou até agora. 417. Aqui. Então, na quarta parte do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Um comentário de Kardec na pergunta 933. É bem rapidinho, prometo. Muitas vezes o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas da terra. A vaidade, a ambição e a cobiça, quando frustradas, é o que o faz infeliz. Se ele se colocar acima do círculo estreito da vida material, se elevar seus pensamentos ao infinito, que é o seu destino, as dificuldades da humanidade lhe parecerão mesquinhas e fúteis, como a tristeza daquela criança que se aflige com a perda de um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. Então, quantas vezes a gente não age, né, um pouco como essa criança que perde o brinquedo? Ah, mas eu queria aquilo, eu planejei aquilo era para acontecer, né? Enfim, tem coisas que a gente não controla e não está nas nossas mãos, que a gente pode controlar. Seria aí esse investimento nos nossos valores, na nossa moral, na nossa felicidade, né? Tentar também não esperar essa felicidade do outro. Eu li mais materiais sobre isso, né? Quantas vezes a gente terceiriza a nossa felicidade, né? Poxa, se meu parceiro fizer isso, no final do dia eu vou estar feliz. Olha só, tirei o controle da minha felicidade, da minha vida, coloquei no parceiro. Se ele fizer isso, fico feliz no final do dia. E se não, estou frustrada, vou ficar triste, vou ficar irritada, vou ficar, né? Vai ter discussão em casa, etc, etc. Então, só alguns exemplos do dia a dia. Daí aproveitar que a gente tem tempo e falar do livro, então, que eu esqueci meu Kindle, mas o nome dele, como eu falei, Essência da Felicidade do Dalai Lama. Então, eu estava lendo esse livro e eu fiquei feliz porque cada vez mais estudando outras religiões e outras literaturas que não espíritas, a gente recebe mensagens muito semelhantes. O que conforta, né? Conforta que ao redor do mundo inteiro, não todo mundo, mas vários países, a gente tenha uma mensagem de luz, uma mensagem de caridade, de prosperidade, que enriquece um pouco os nossos pensamentos. Então, ele fala assim, que
3 coisas a gente precisa para atingir a felicidade: compaixão, amor e o treinamento da mente. Que com isso, então com a compaixão, com o amor e com o treinamento da mente, todo mundo consegue ser feliz. Claro que esse nível da felicidade ele varia de pessoa para pessoa, né? E o que cada um sente ou acredita e confia no que é a felicidade. Daí ele divide 5 metas, 5 objetivos que a gente tem que focar então para ser feliz. Já começou a complicar, né? Já tem 5. O primeiro é o propósito da vida. Então, se a gente pensar aquilo que eu relatei antes, se a nossa consciência, o nosso espírito está conectado com o propósito da vida, a forma com que a gente está vivendo, a gente tende a estar mais feliz ou com mais paz no coração, com mais calma. E aí isso reflete no nosso trabalho, a forma como a gente trata as pessoas. Isso tem relação com o relacionamento, isso tem relação com a educação dos filhos. Será que o meu propósito de vida está fazendo sentido ou não está? Será que eu estou conectada com várias coisas que são mais sutis, são mais supérfluas, não fazem muito sentido para mim? E se eu estou conectada com essas coisas que não fazem tanto sentido, será que tem um prazo para eu me desconectar? Será que eu posso focar de alguma outra forma em outras coisas? Então ele fala assim: identifique os fatores que indicam momentos felizes na sua vida e comece a repetir mais esses fatores. São coisas simples, né? Mas às vezes a gente se apega ou se vê um pouco triste, um pouco desconectada, e a gente lembra, poxa, faz tempo que eu não jogo aquele jogo que eu gosto, né? Faz tempo que eu não tomo aquele banho de banheiro e relaxo. Faz tempo que eu não vejo aquele amigo, que eu troco aquela ideia e que é tão bom. Então, se conectar com coisas que façam sentido para você, que você lembre que você era feliz quando você fazia aquilo. Às vezes, mudando para um outro país, dificulta. Às vezes, a gente fazia várias coisas no Brasil que era hábito e que aqui a gente parou de fazer. Mas dá para retomar. Dá para retomar alguns esportes, dá para retomar alguns rituais, dá para retomar, não sei, o churrasco, não sei o que for, né? Momentos felizes para vocês. E lembrar que nós não somos, nós estamos todos iguais. Então não tem muito essa de, já sou evoluída, já estou aqui fazendo palestra espírita e vocês não estão evoluídos. Então a ideia é de lembrar, planeta Terra, estamos aqui no mesmo nível, tudo farinha do saco, tá bom? Sem se achar muito a bolachinha recheada do pacote. E aí quando a gente tem relacionamentos ou pessoas na nossa vida que a gente tem muitas diferenças, tentar se conectar e tentar ver alguma coisa que vocês tenham em comum, ao invés de apenas insistir nas diferenças de vocês. Essa é uma forma de se conectar com o outro e de lembrar que no fundo é todo mundo humano, todo mundo homem sapiens sapiens, todo mundo da mesma espécie, né? Então não importa a religião, não importa a cor, não importa a raça, não importa a língua, né? Essa é uma forma de aplicar um pouco desse propósito da vida, né? Que a gente precisa realmente se conectar com os outros e viver em sociedade. Essa é a primeira parte, então, propósito de vida. Fez sentido? Sim. Se falar que não, tem que explicar de novo. Melhor falar que sim. Parte 2, a professora veio didática. Compaixão e gentileza. Aí tem muita relação com o espiritismo e várias outras religiões, né? Então, acho que não vou focar muito aqui na compaixão e na gentileza, mas vem daquela ideia, daquela resposta da felicidade, né? De agir com caridade para o outro, de acolher, de ser gentil. Se aquela pessoa foi um pouco agressiva naquele dia, provavelmente ela tem um motivo para isso, provavelmente ela está em sofrimento. Então, por que eu vou reagir com agressividade? Será que dá para respirar fundo? Será que dá para segurar? Será que dá para dar um pouquinho de espaço para aquela pessoa? Será que tem alguma estratégia que eu posso fazer para ser mais gentil, para ter mais compaixão? Vamos tentar. Não é sempre que a gente consegue, mas a estratégia aqui é treinar e tentar. Então, servir os outros, ou pelo menos não os causar mal. Então, não conseguimos servir, não conseguimos ser sempre caridosos, mas dá para não causar o mal, então? Dá para não criticar, dá para tentar não julgar ou julgar menos, dá para tentar não enviar aquele pensamento, né? Queria que o fulano sofresse, porque eu sofri também, então, né, a gente, né, tá tudo no mesmo nível, vou desejar coisa ruim. Não, vamos tentar, Deus ilumina essa pessoa para ela ser mais feliz e espalhar a felicidade pelo mundo e aí fica todo mundo feliz, tudo certo. Tentar acolher ao invés de criticar, ao invés de reprimir,
O primeiro passo. Às vezes a gente espera o primeiro passo ser tomado pelo outro, né? A gente chega num lugar, mas o fulano não me deu oi. Então já tem alguma coisa errada, porque o fulano não me deu oi, ele não olhou pra mim. Ele foi, né? Foi grosso, não foi rude, não foi gentil. Poxa, às vezes não precisa ser o fulano dar o primeiro passo a outra pessoa, né? Pode ser você mesmo. Por que não? Começar, né? E lembrar que essa mudança, esses 5 goals, esses 5 fatores que o Dalai Lama falou nesse livro, eles são progressivos, é um processo. Então não é que a gente lê o livro, vai começar a partir de amanhã agindo tudo certo, agindo tudo bem. Então é aos pouquinhos mesmo. A terceira parte é transformar o sofrimento. Então, entendendo, né, que todos nós temos problemas, todos nós em algum momento vamos sofrer, a estratégia que eu achei interessante ouvir uma palestra sobre isso. Vem o sofrimento, e aí lembra que vem um garçom com uma bandeja e ele vai entregar um kit de solução para você, um kit de segurança, um kit de resolução de problemas. E aí tá ali o aprendizado a partir daí. Vem esse kit. Se vocês pedirem ajuda, se vocês conversarem com um amigo, se vocês entrarem em contato com algum de nós, se vocês lerem sobre isso, se vocês dividirem esse sofrimento, se tem as ferramentas necessárias para passar por isso e aprender algo com isso, né? E o porquê? Porque, de novo, a gente está no planeta de provas e expiações. Então, não sei se tem outras formas de aprender a não ser nos cutucando ali em alguns pontos e a gente, opa, preciso trabalhar isso não tá legal. E é lembrar que a gente tem uma responsabilidade em relação ao sofrimento. A gente pode sentir a dor, a gente pode processar as emoções, mas a gente não precisa sofrer para sempre, né? Então a gente pode escolher tentar ultrapassar aquela dificuldade e não focar apenas no sofrimento, tentar ver o lado, né? O que eu aprendi com isso, por que isso aconteceu, dá para relevar, não dá? Então a ideia é que a gente seja livre para entender que o sofrimento ele acaba sendo uma escolha. Eu sei que muitas vezes ele se propaga, ele fica por mais tempo, mas a gente consegue decidir sim quando que a gente pode sair dali nesse processo de sofrimento. E investigar a sua resistência à mudança. Várias vezes a gente dá aquela resposta básica, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Não, tá tudo certo, eu consigo passar por esse problema, não preciso pedir ajuda, mas identifica se essa resistência não tá causando, né, outros problemas na sua vida, né? Se a gente fica muito resistente à mudança, fica mais difícil realmente de atingir esse processo de evolução. A parte 4 está quase acabando, é superando os obstáculos, que está conectado com o sofrimento, né? Então, é lembrar que, como as crianças vão para a escola, a gente está aqui na vida da Terra numa escola também. Só que é uma escola um pouquinho mais longa, né? Vai durar 80, 90, 100 anos, 110, para quem tiver sorte ou não. Brincadeiras à parte. Mas esse processo é realmente de aprender algumas coisas e se educar. E aí repetir, né? Então, demora. A ideia é que a gente consiga cultivar mais pensamentos positivos na nossa mente, que a gente consiga nos motivar, né, a melhorar, ter otimismo, ter esperança, superação, aprender a lidar com as expectativas. Será que as nossas expectativas estão muito altas e a gente não está conseguindo, né, atingir essa felicidade porque a nossa expectativa está lá em cima? Felicidade de social media, que a gente chama, né, de Facebook, de Instagram, do que a gente vê na TV. Será que é essa a felicidade? Será que não é, né? Então deixa aí a reflexão para cada um. E o Dalai Lama traz que o ódio e a raiva são os principais inimigos, são os principais obstáculos para manter a nossa mente mais calma e mais feliz. Então, quando a gente tiver, né, sentimentos mais fortes, para a gente começar a refletir um pouco mais sobre isso. Eu achei interessante, não sei onde é que eu anotei aqui, mas é que ele fala assim, quando o sentimento está muito intenso, está muito forte mesmo, é que provavelmente ele está distante da realidade. E eu sei que a realidade ela é diferente para cada um, porque cada um tem a sua visão do que está acontecendo, então a realidade... E aí é outra discussão, mas a realidade ela pode não ser assim tão objetiva como a gente pensa, mas se aquele sentimento está muito intenso, opa, respira fundo, tenta, né, dar um tempo para si mesmo, porque possivelmente a gente está
exagerando um pouco na resposta, isso faz parte da nossa história, faz parte de outras vidas, faz parte da conexão que a gente tem com aquele momento, com aquela pessoa, mas achei interessante dividir isso com vocês. E aí a última parte está relacionada com o espiritismo, que é vivendo a vida espiritual. Então, para quem já tem compreensão, crença, fé, né, na vida espiritual, isso eu acho que já está um pouco mais trabalhado em nós. Para quem não tem, o que ele traz é mais assim, ser um bom espírito, ser um bom praticar a espiritualidade seria praticar as características do homem do bem, que é descrito no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é realmente agir no bem. Ter caridade, tentar ter um olhar para o próximo, amar os inimigos, ou pelo menos não odiá-los, ter atitudes mais de bem do coração, de caridade mesmo. E se a gente pensar dessa forma, né, na questão da felicidade, a gente estando feliz, ou tendo momentos mais felizes, a gente influencia mais pessoas. Então imagine, vocês felizes, vocês influenciam a sua família e os seus amigos. A família e os amigos influenciam o colégio, influenciam o bairro influencia a cidade influencia o estado, o país, o mundo. Então, assim como a gente tem, né, essa influência, né, na felicidade, a gente também tem na infelicidade. Então, às vezes a gente reflete isso dentro de nós. Mas eu não estou feliz, mas eu não estou incomodando ninguém também. Mas aí, como é que estão nossos níveis de energia? Será que a gente está conseguindo elevar mais esse planeta ou a gente está deixando ele um pouquinho mais para baixo? E lembrando, né, que essa felicidade, de novo, ela não é constante, ela é ups and downs na vida, né? Sobe e desce, melhora e piora. E aí ele termina com a parte das provas das vidas passadas, né? Muito no Espiritismo a gente fala sobre isso, na questão de, poxa, mas eu tenho um karma com aquela pessoa, eu tenho uma dificuldade com aquela pessoa e eu vim para sofrer com aquela pessoa. Então, a definição do karma, ela não é sofrimento. A definição do karma, ela é ação. Então, o que é isso? A gente tem uma prova, a gente tem uma expiação ali, uma dificuldade, e a gente tem que agir com aquilo para o melhor, para resolver, para, né, contornar a situação, para a gente, né, quitar, vamos dizer assim, aquele karma, essa prova dessa vida. Então, lembrando que não, Deus não é isso, não quer nos ver sofrer, né? Deus não é sofrimento, Ele é amor. Então, se a gente puder receber mais essas provas e expiações com mais amor, com mais paciência, com mais resiliência, é isso que vai nos ajudar na felicidade. E aí ele termina com isso, que o segredo da felicidade está nas nossas mãos, não vamos perder essa oportunidade. Então, trazendo um pouco mais de responsabilidade para nós, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo também quase sempre traz a responsabilidade para nós. O que a gente está fazendo? Será que dá para fazer melhor? Será que dá para parar e refletir? Como o tempo acabou, eu vou convidar vocês a responder a pergunta que era para ser no final. O que vocês gostariam de mudar hoje, de melhorar, para atingir mais a felicidade de vocês? Então, não sei se foi muito claro, não sei se fez muito sentido hoje, mas a ideia é que vocês reflitam nesse tema, porque às vezes pequenas ações fazem diferença no dia a dia e podem tornar vocês mais felizes. Se é quando estiver sol aqui em Perth, se é para o parque pegar um sol, se é pegar uma praia, se é ligar para um amigo que faz tempo que vocês não conversam, se é se conectar mais com a família, se é buscar aquele emprego dos sonhos que vocês gostariam e faz tempo que a gente se acomodou na zona do conforto, se é se mudar para um outro país, não sei. Mas eu convido vocês a pensar e refletir sobre isso, porque vários detalhes da vida estão nas nossas mãos. A gente que às vezes relaxa um pouco. E se tá feliz, tá tudo certo, tudo bem também. Só volta semana que vem para continuar nessa energia, continuar nessa vibe mais elevada. Tá bom? Então, obrigada pela paciência. Segunda noite, espero que não tenha sido muito chato. E vamos nos concentrar para a nossa oração final.
Então, fiquem confortáveis na cadeira de vocês, se quiserem relaxar e fechar os olhos, da forma como vocês acharem melhor. Respira fundo. Vamos pensar que o ar que está entrando é bem rico em oxigênio, vai espalhar os nutrientes que a gente precisa no nosso corpo. E o ar que está saindo com os problemas, com as preocupações, com as dúvidas, com as dificuldades. Vamos agradecendo pela noite de hoje, pelo tema, pelos espíritos que aqui estão conosco, pela nossa saúde de poder dirigir, nos deslocarmos até aqui hoje. Agradecemos pela sala do passe, pela água fluidificada. Agradecemos por usar esse espaço e compartilhamos respeito aos antecedentes dessa terra, que estavam aqui muito antes de nós e que sofreram diversas dificuldades, que também estão aqui em busca de amor, de consolo, de esperança, de luz. Solicitamos que nosso anjo da guarda, os nossos mentores nos acompanhem durante a semana e que a gente possa espalhar um pouquinho das boas ações no nosso dia a dia. Muito obrigada e graças a Deus.